Olá, sejam bem-vindos a Biologia mais biologia na sua vida. Nessa aula, falaremos sobre as características básicas dos mamíferos. Portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. A palavra mamífero deriva do latim e significa basicamente animal com mamas ou tetas. E essa é a principal característica desse grupo. Esses animais apresentam vários tipos de glândulas diferentes, glândulas de suor, glândulas de ceras e a principal, que são as glândulas mamárias, que são as glândulas que liberam e secretam leite, que serve basicamente para alimentar os filhotes durante suas fases iniciais de desenvolvimento. Uma outra grande característica que está muito presente nos mamíferos de um modo geral é o corpo coberto com pelos. Mas é importante ressaltar que existem exemplares de mamíferos que têm uma quantidade de pelos reduzidos, ou até mesmo ausente, como é o caso das baleias e golfinhos. Outra característica é que a sua boca é provida de lábios, ou seja, existem lábios na boca desses animais que ajudam a grudar ou a agarrar as tetas durante o processo de mama. Assim, o animal consegue absorver os nutrientes melhor naquela fase de desenvolvimento ali. Os mamíferos, de um modo geral, apresentam dentes e dentes com várias funções diferentes. Dentes que são usados para agarrar, outros para rasgar a carne, outros para triturar grãos e sementes. Dependendo da espécie, os dentes variam muito. Outra característica é que os animais são endotérmicos. Significa dizer que eles regulam a temperatura do corpo. Então não importa se está muito quente no ambiente, não importa se está muito frio. O corpo dos mamíferos consegue regular a temperatura. E assim, vamos dar exemplo na espécie humana, a temperatura se mantém a 32 graus Celsius. Não importa se aqui fora está 40 graus, 50 graus Celsius, ou se está bastante frio, 0 graus, menos 1 e assim por diante. Então eles são endotérmicos, ou seja, endo significa dentro e térmicos temperatura, ou seja, ele consegue manter a temperatura interna do corpo. Assim como nas aves, os mamíferos têm coração com 4 cavidades. Significa dizer que não existe mistura de sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico. Portanto, ele é um coração muito mais eficiente do que o coração dos répteis, do que o coração dos anfíbios e dos peixes. O sistema nervoso dos mamíferos é completo, com todas as estruturas possíveis e muito mais evoluído se comparado com outros grupos de animais. A respiração é feita por meio de pulmões. Mesmo aquele animal que é aquático, como uma baleia ou um golfinho, por exemplo, a respiração é realizada por meio de pulmões. Então o animal tem que respirar fora da água, ele mergulha, consegue passar uma certa quantidade de tempo lá dentro e depois ele tem que voltar para a superfície para poder respirar. De um modo geral, todos os mamíferos vão respirar por meio desses órgãos que são conhecidos como pulmões. Com relação à característica ovo, os mamíferos também têm o ovo amniota. É claro, a maioria dos mamíferos não vão pôr ovos propriamente dito, mas a própria estrutura onde o bebê se desenvolve é uma espécie de ovo, ou é considerado uma espécie de ovo. Pela primeira vez, aparece nos grupos de animais vertebrados a ausência dessa estrutura que a gente chama de cloaca. Então, o pênis e o ânus ficam separados em regiões diferentes, embora próximas, e eles são bem aparentes. Diferente dos répteis, dos anfíbios, dos peixes e das aves que a gente viu em aulas anteriores, onde existe esse órgão que é a cloaca, onde dentro pode estar inserido o ânus e o pênis, se for macho, e a vagina e o ânus, se for fêmea. Com relação aos aspectos reprodutivos, a reprodução dos mamíferos é do tipo sexuada, ou seja, você necessita de um macho e necessita de uma fêmea. O macho vai doar espermatozoide e a fêmea doa o óvulo. Esse processo em que o espermatozoide encontra com o óvulo é chamado de reprodução sexuada. A fecundação ela é interna, ou seja, ela ocorre dentro do corpo da fêmea. O espermatozoide precisará encontrar o óvulo dentro do corpo da fêmea. Então a gente dá esse nome de fecundação interna. Nos mamíferos, de um modo geral, existe uma forte presença do dimorfismo sexual, onde você consegue identificar quem é macho e quem é fêmea só observando com algumas características. Por exemplo, os leões têm juba quando são machos e as fêmeas não possuem juba. Na espécie humana, normalmente o homem ele tem um cabelo curto, a mulher tem um cabelo comprido. O homem tem feições um pouco mais rústicas. As mulheres têm feições um pouco mais delicadas. O homem tem barba, a mulher não. Então,
A gente consegue diferenciar machos e fêmeas a partir da observação, então a gente chama isso de dimorfismo sexual. O desenvolvimento dos mamíferos, de um modo geral, ele é direto, ou seja, da barriga da mãe ou do ovo, já nasce um indivíduo prontinho, formado, muito parecido com um adulto. Os anfíbios, por exemplo, passam por algumas fases do desenvolvimento. Primeiro eles viram girinos, passam por alguns desenvolvimentos onde as patas começam a se desenvolver até chegar à fase adulta. A maioria das espécies de mamíferos são vivíparas, ou seja, o bebê se desenvolve dentro da barriga, dentro do útero materno, e aí ele nasce depois. Já algumas espécies, que são muito poucas mesmo, são ovíparas, ou seja, os mamíferos vão pôr ovos, como a gente vai ver lá na frente. Com relação aos principais representantes, nós vamos ter 3 grupos distintos. O primeiro deles é o grupo dos monotremados, são os mamíferos que põem ovos. Dentre os exemplos, nós vamos ter o ornitorrinco, que é o mais famoso, e vamos ter o equidna, que é um animal muito similar a um porquinho-espinho, parece um pouco, só que ele acaba pondo ovos. O segundo grupo de representantes são os marsupiais. São mamíferos que possuem uma bolsa chamada marsupi. Tá? Então, marsupi ou bolsa é uma estrutura que é presente no corpo desses animais, aonde o bebê passa uma fase de desenvolvimento, completando aí o seu desenvolvimento. Como exemplo, nós temos os cangurus. O bebê ele é gerado, só que ele nasce muito frágil, muito pequenininho. Então a mãe coloca ele dentro dessa bolsa, nessa bolsa estão as tetas e ele fica ali naquela bolsa se alimentando e esperando completar seu desenvolvimento. Já no Brasil, a gente tem um representante bem ilustre que é conhecido como caçaco e em outros países aí é conhecido como gambá, tá? Então, esses animais, eles também possuem estruturas similares a bolsas ou marsupi, onde o bebê fica durante um tempo. Um caçaco pode gerar cerca de 10 a 20 filhotes em uma única gestação. Todos esses filhotes vão ficar ali agarradinhos na mãe até completar suas fases de desenvolvimento e conseguirem independência. E o terceiro e último grupo de representantes dos mamíferos são os placentários. Como o nome está dizendo, o bebê se desenvolve dentro de uma placenta, dentro de um órgão. E aí a gente vai ter a maioria das espécies, cães, o ser humano, por exemplo, mas todas as outras espécies de mamíferos em maior quantidade são de placentários. Você vai ter gatos, elefantes, baleias, golfinhos, enfim. A maioria dos mamíferos apresentam essa característica. Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. E até a próxima.